Oi, galera, boa tarde. Algumas pessoas têm me perguntado o que é para fazer nas atividades de vocês, no roteiro que eu postei de estudos para o segundo ano. E aí eu decidi gravar o vídeo porque fica mais fácil, até para vocês compreenderem o que é para fazer, se vocês me virem explicando. Então, primeiro eu coloquei como estudar, então tem algumas dicas lá de como estudar, do que fazer. Algumas pessoas no primeiro do semestre se enrolaram bastante, deixaram as coisas para entregar na última hora. Não faz isso. Como vocês estudam à noite, aproveita o tempo da noite para estudar, para fazer as tarefas, e aí vocês não vão se embolar, certo? O que estudar? O roteiro tá lá, né? O que estudar? Então tem gênero textual, autorretrato, o que é literatura e para que ela serve, variedade linguística e história da literatura brasileira. No semestre passado, quando vocês estavam no primeiro ano, a gente já viu um pouquinho sobre essa história do que é literatura e para que ela serve. Vocês podem usar, inclusive, isso como a pesquisa de vocês. Então, a primeira coisa é, vocês têm 3 pesquisas para me entregar. A primeira é o que é literatura e para que ela serve. A segunda é variedade linguística. Então, você vai pesquisar o que é variedade linguística e história da literatura brasileira. Por que isso? Primeiro, estamos no segundo ano, a gente precisa entrar em literatura que a gente não conseguiu entrar no primeiro ano, certo? Literatura é uma parte essencial do ensino médio. Então, vai lá no Google ou vai num livro de língua portuguesa, de gramática, um livro do ensino médio que fale sobre isso. Até mesmo nos livros que falam sobre Enem, revistas sobre Enem, vai trazer essas informações. Então, pesquisa. O que é literatura e para que ela serve? Por que a gente tem que estudar literatura? O que é literatura? Ok? Eu passei um texto para vocês no primeiro semestre sobre literatura. Vocês têm esse texto no caderno. Se quiserem, podem partir dele. A gente discutiu esse texto no começo desse ano. Segunda pesquisa, variedade linguística. O que é a variedade linguística? É o como a gente fala e as influências que tem na nossa fala e às vezes na escrita também, tá? Não é só na fala. Eu tenho variedade linguística também na escrita. Então, presta atenção, vai lá, procura. Dentro dessa variedade linguística, eu vou achar estrangeirismo, eu vou achar gíria, eu vou achar uma série de coisas que entram dentro da variedade linguística. Então, o que é variedade linguística? Por que a gente tem que estudar isso? Terceira pesquisa, história da literatura brasileira. Então, vai lá e procura. Quando surgiu a literatura brasileira? Por que surgiu essa literatura brasileira? O que é a literatura brasileira? Quais são os nossos principais autores? Por que eu tenho que estudar isso? Então, a pesquisa precisa ser feita em folha de papel ao maço, ou fichário, a caneta, contendo os conceitos básicos, as explicações e os exemplos. Então, essa pesquisa serve para vocês adquirirem conhecimento para o que a gente vai estudar a seguir, tá bom? Então, onde vocês podem buscar essas informações? Sites da internet como Brasil Escola, Toda Matéria, português.com, Mundo Educação, InfoEscola, Wikipédia, figurasdelinguagem.com, baixe livros, lê livros, resumos de literatura e no próprio YouTube, fora gramática ou livros de língua portuguesa. Tá certo? É a produção de um autorretrato. Então, está dizendo aqui, escrever um autorretrato seguindo a estrutura composicional do gênero textual. Seu texto deve ter, no mínimo, 20 linhas, trazendo uma visão geral de quem é você. E aí, o roteiro de estudo vai trazer a explicação do que é esse gênero textual. Então, nada mais é do que você fazendo uma redação. É uma redação sobre você. Só que eu estou pedindo um gênero textual específico. Que gênero é esse?
autorretrato. Sobre as pesquisas, onde vocês vão buscar informações? Sites da internet. Então, que site vocês podem procurar? Brasil Escola, Toda Matéria, português.com, Mundo Educação, Info Escola, Wikipédia, figurasdelinguagem.com, baixe livros, lê livros, no YouTube e gramáticas, ok? Então vamos lá para a explicação do que é o gênero textual autorretrato. Então eu coloquei para vocês no roteiro de vocês, eu coloquei 3 autorretratos. Então o primeiro autorretrato tem lá o autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço. Às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Mário Quintana. Nesse texto do Mário Quintana, ele está fazendo um autorretrato dele. É como ele quer que as pessoas o vejam, como ele quer que as pessoas o enxerguem. Texto 2. Fadas e bruxas. Metade de mim é fada, a outra metade é bruxa. Uma escreve com o sol, a outra escreve com a lua. Uma anda pelas ruas, cantarolando baixinho, e a outra caminha de noite, dando de comer à sua sombra. Uma é séria, a outra sorri. Uma voa, a outra é pesada. Uma sonha dormindo e a outra sonha acordada. Rosiana Murray. Neste texto, a Rosiana também faz um autorretrato dela, trazendo aquilo que ela acha que é a essência dela. Então, uma hora ela é uma bruxa, uma hora ela é uma fada. Isso de acordo com as características psicológicas que ela tem. Então, nesses 2 textos, a gente vai perceber que o autorretrato é um texto que faz as pessoas enxergarem você ou enxergarem aquilo que você vê. Por que eu posso fazer um autorretrato? O autorretrato já diz auto. Você está se descrevendo. É uma descrição de você. Então, está escrito lá em cima na explicação. Dá-se o nome de autorretrato quando o retratista, quem vai ser o retratista aí? Você. Procura descrever o seu aspecto e o seu caráter, revelando o que captou da expressão mais profunda de si mesmo. Então, ele foi buscar lá dentro, você vai buscar dentro de você, lá no fundinho da sua alma, quem você realmente é. O autorretrato constitui um exercício que permite revelar traços do criador-artista. O mestre da pintura holandesa, Rembrandt, através dos seus autorretratos, permite, por exemplo, conhecer o percurso da sua vida, desde a juventude até a velhice, mostrando-nos o homem de vontade indomável, mas solitário. No autorretrato, o artista procura mostrar-se ou descobrir-se de uma forma mais nítida, mais verdadeira, e pode mesmo não gostar daquilo que vê, pode não aprovar e, por isso, pode modificar a imagem de si que encontrou. Assim, um autorretrato é um retrato, uma imagem que o artista faz de si mesmo. Muito usado na pintura, na literatura e na escultura, o autorretrato nem sempre representa a imagem real da pessoa, mas sim como essa pessoa se vê. Aceita e assume ou tenta mudar, e isso depende de cada pessoa ou mesmo de cada momento. Alguns artistas afirmam que existe sempre algum temor em cada autorretrato, pintura, fotografia ou escultura. Teme-se a análise introspectiva, ou seja, voltada para o seu interior. Teme-se que o conhecimento ultrapasse a barreira da fantasia, que faça desmoronar um ideal. Como não é um desafio fácil para o artista, ele tende a esconder alguns traços físicos ou psicológicos. Por isso,
o autorretrato, tal como a autobiografia ou o livro de memórias, tende a ser uma mentira. Então, você vai pensar daqui, eu não quero que vocês façam para mim um autorretrato mentindo, falando, né, mentiras a respeito de vocês. A ideia é que vocês mostrem para mim quem vocês são através daquilo que vocês vão escrever. Professor, esse negócio é muito difícil. Aí eu coloquei mais um texto. Esse terceiro texto é um texto que chama Autorretrato aos 56 anos do Graciliano Ramos. Então ele diz: nasceu em 1892 em Quebrangulo, Alagoas. Casado 2 vezes, tem 7 filhos. Altura 1,75. Sapato número 41. Colarinho número 39. Prefere não andar. Não gosta de vizinhos. Detesta rádio, telefone e campainhas. Tem horror das pessoas que falam alto. Usa óculos. Meio calvo. Não tem preferência por nenhuma comida. Não gosta de frutas nem de doces. Indiferente à música. Sua leitura predileta, a Bíblia. Escreveu Caetés com 34 anos de idade. Não dá preferência a nenhum de seus livros publicados. Gosta de beber aguardente. É ateu. Indiferente à academia. Odeia a burguesia, adora crianças. Romancistas brasileiros que mais lhe agradam: Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Gosta de palavrões, escritos e falados. Deseja a morte do capitalismo. Escreveu seus livros pela manhã. Fuma cigarro Selma, 3 maços por dia. É inspetor de ensino, trabalha no Correio da Manhã. Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo. Só tem 5 ternos de roupa estragados. Refaz seus romances várias vezes. Esteve preso 2 vezes. É-lhe indiferente estar preso ou solto. Escreve à mão. Seus maiores amigos: Capitão Lobo, Cubano, José Lins do Rego e José Olímpio. Tem poucas dívidas. Quando prefeito de uma cidade do interior, soltava os presos para construírem estradas. Espera morrer com 57 anos. Esse texto do Graciliano é um texto muito interessante. Por que ele é um texto muito interessante? Primeiro, porque ele está falando dele. Presta atenção que ele começa a falar dele com 56 anos. E a última linha do seu texto diz que ele espera morrer com 57. Ele vai trazendo todas as suas características. Suas características físicas, quando ele diz que ele tem 1,75, que ele calça 41, que o colarinho dele é 39. Suas características psicológicas, quando ele fala que ele não gosta de um monte de coisa, que ele detesta outras. Vai trazendo as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta. Quais são os seus amigos, quais são as suas preferências políticas, as coisas que ele faz, a sua profissão, como ele escreve. Então, é um texto que descreve Graciliano Ramos. Então, Graciliano Ramos foi um dos nossos escritores da língua portuguesa. Então, pensa nesses 3 textos que estão colocados aí, para vocês poderem fazer a atividade de vocês, que é escrever um autorretrato teu, é escrever um texto sobre você. E aí, para ajudar você a escrever seu autorretrato, tem lá, roteiro para escrita de autorretrato. Aspectos a considerar e tópicos de resposta. Então, na introdução, o que você faz? Você se apresenta. Então, para ajudar, responde essas perguntinhas. Que perguntas são essas? Quem eu sou? Que idade eu tenho? Onde eu vivo? Então, 3 perguntinhas para responder. Depois, nos traços particulares, que é a parte do desenvolvimento do texto, tem lá, como eu me vejo fisicamente? Qual a minha altura, peso, rosto, cabelos, olhos?
Com que personagem eu me identifico mais? Então pensa, tem algum personagem que você se identifica mais? Tem alguém com quem você se identifica mais? Que tipo de pessoa eu sou? Tímida, extrovertida, comunicativa, impulsiva, solitária? Como que eu sou enquanto pessoa? Quais virtudes eu tenho? Então, quais são as qualidades, né? Aquilo que, poxa, eu me orgulho de ser desse jeito. Ou que as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, como você é inteligente, como você é prestativo. Pensem nisso. Quais defeitos mais me apontam? Então, quais são os defeitos que as pessoas dizem que eu tenho e que às vezes eu mesmo digo que eu tenho? Né? Como eu ocupo o meu tempo? O que eu faço no dia a dia e o que eu faço com o meu tempo livre? E aí, a conclusão, o que eu gostaria de mudar em mim? Então, essas perguntas, elas acabam ajudando vocês a trabalharem esse texto, esse conceito de autorretrato, a pensarem em vocês para poder escrever. Na página seguinte, tem lá, para articular um texto, ou seja, para que seu texto tenha o que a gente chama de liga, a gente pode dizer assim, você pode fazer uso de marcadores discursivos. Então vamos lá. Para ordenar, para enumerar, vocês podem usar em primeiro lugar, em seguida, por último, finalmente. Para explicar ou retificar alguma coisa, retificar significa corrigir, vocês podem usar isto é, ou seja, por outras palavras, dizendo melhor, ou antes, quer dizer. Para exemplificar ou concretizar, tornar concreto, fazer com que as pessoas entendam melhor o que você está dizendo. Você pode usar, por exemplo, como, mais concretamente, nomeadamente, particularmente, ok? Se vocês quiserem introduzir uma relação de oposição, vocês podem usar mas, contudo, no entanto, porém, todavia, apesar disso, embora, por outro lado. Se vocês querem fazer uma relação de tempo, quando, antes, primeiro, depois, entretanto, logo que, até que, mais tarde, nesse momento, em seguida, ao mesmo tempo. Se você quer colocar numa situação de causa, uma relação de causa, ou seja, aconteceu por causa de alguma coisa, você pode usar lá porque, visto que, dado que, na medida em que, considerando que. Se você quer defender uma ideia, você pode ir lá, de fato, efetivamente, com efeito, realmente, na verdade, na realidade, por um lado, por outro, deste modo. E para concluir, em conclusão, em síntese, resumindo, enfim, é por isso que, portanto, assim, em suma. Todas essas coisas ajudam vocês a escreverem um texto melhor. Então, escreve seu texto primeiro, responde as perguntas, escreve seu texto. Depois, quando você for revisar o seu texto, você vai fazendo os acertos necessários. Então, diz lá, produção textual de autorretrato. Depois de ler os textos, produza em versos ou em texto seu autorretrato. Então, você ainda pode escolher se você vai fazer um texto, uma crônica, um texto corrido, ou se você vai escrever um poema a respeito de você. Seu texto precisa ter no mínimo 20 linhas. Dicas. Procure destacar as características que em você são mais expressivas, são mais importantes, aquilo que chama mais atenção. Imagine um interlocutor. Vocês vão ter um interlocutor. O que é o interlocutor? Aquele que te lê, aquele que te ouve, aquele que vai ler do teu texto e tem que imaginar quem é você. Utilize metáforas, comparações, sinestesias e outras figuras de linguagem para descrever, assim de tornar seu texto mais poético. Isso aqui é mais direcionado para o segundo ano do ensino médio, mas vocês também podem utilizar. Então, comparações, essas figuras de linguagem ajudam vocês a escrever melhor. Se alguém que não conhecesse tivesse que identificá-lo no meio de uma multidão,
o que seria preciso ressaltar? Então, o que você colocaria num texto para a pessoa que precisa te reconhecer no meio da multidão e não te conhece? Depois que você escreveu o seu texto, você vai fazer uma revisão. E aí tá lá, roteiro de revisão da escrita de seu autorretrato. Então, primeira coisa, reler o seu texto. Então, releia o seu texto. Reler o seu texto, pensa, você se apresentou de uma forma global, ou seja, o todo, ou você só apresentou uma parte de você? Você colocou quais são as suas principais características físicas? Você colocou quais são as suas características psicológicas? Aquelas coisas que tornam você você? Coisa que você não faz igual todo mundo? Você falou como você ocupa seu tempo? Você concluiu seu texto indicando o que você acha que poderia mudar em você? Você trouxe um título sugestivo para o seu autorretrato? Porque aí você vai lá e coloca assim, autorretrato do Joãozinho, autorretrato da Mariazinha. Quem é que tem vontade de ler isso? Chama atenção, pega uma coisa bacana e chama atenção para isso. Pensa que se um texto não tem um título sugestivo, você vai eliminando a possibilidade de leitura dele. Evitei a repetição dos verbos ser e estar. Ficar o tempo todo falando sou, estou, tá? Utilizei um vocabulário rico e variado. Evitei a repetição desnecessária de palavras e expressões. Recorri a marcadores discursivos para ligar ideias, frases e parágrafos. Pontuei corretamente o texto. Prestei atenção à ortografia e à acentuação das palavras. Se vocês digitarem esse texto, o próprio Word já mostra se está certo ou se está errado. Corrige. Pega um dicionário, vai lá e corrige. Isso é importante fazer, tá bom? Eu espero a devolução do texto de vocês. Se tiver ficado mais alguma dúvida, é só me chamar e eu respondo, tá bom? Um bom trabalho.